No Salmo há aparentemente duas narrativas que eu enxergo, pelo menos nele, e eu gostaria de convidar vocês para enxergarem comigo ali, tá? A leitura será feita da seguinte forma, eu preciso da ajuda de vocês, por quê? Algumas Bíblias trazem que esse salmo é uma oração comunal. Não sei se você já viu uma oração comunal. É bonito uma oração comunal, né? Oração comunal é outro nome para oração comunitária. Então o povo está orando junto. Então nós vamos orar juntos esse salmo. Na verdade, vocês orarão juntos parte do salmo. Vocês orarão os versículos 1, 2, 3 e 4. Para facilitar, estará projetado ali, porque daí todo mundo lê a mesma versão, tá bom? Vocês leem 1, 2, 3, 4. Daí eu pedi para o Tiago me ajudar, e ele vai ler o versículo 5. Eu lerei o versículo 6, e daí vocês leem o versículo 7 e 8. Como é novidade essa leitura hoje, né? A gente já fez leitura parecida assim outras vezes. Então nós vamos ensaiar. Pronto para ensaio? Então vamos fazer o ensaio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Ficou legal, né? Mas vai sair melhor agora, na hora que a gente fizer a leitura. Agora que nós vamos ler. Deu para perceber por que nós temos a divisão? Deu para perceber que nos versículos 1, 2, 3, 4 e versículos 7 e 8, nós falamos, nós. Então esse nós são vocês, o grupo, a comunidade de fé. No versículo 5, o Tiago está lendo por quê? Porque o versículo 5 é Deus respondendo ao que nós falamos. Então ele aqui faz às vezes no culto do Antigo Testamento, seria o profeta ou um sacerdote que respondia para o povo com uma palavra divina. Então ele vai fazer essa parte para nós. O versículo 6 que eu leio é para eu fazer alguma coisa. Não é bem para eu fazer alguma coisa. O versículo 6 poderia ser vocês lendo, nós lendo. Mas eu estou interpretando assim, o versículo 6 é como se eu, depois que orei 1, 2, 3, 4, e Deus me respondeu com 5, eu fiquei pensando, nossa, que legal. Então, é a nossa mente, o nosso cérebro pegando o que Deus falou e pensando, não, a palavra de Deus. E daí a gente é motivado para responder com o 7 e 8. E daí vocês oram 7 e 8, tá bom? Eu acho que depois de ler, já explicado assim, a gente pode orar e ir embora, porque praticamente não tem quase mais nada o que fazer, porque a palavra de Deus está falando com a gente e vocês estão agindo, interagindo com a palavra. Prontos, então? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé para orar o Salmo, lembrando que esses Salmos, a partir de 15 dias atrás que eu preguei o Salmo 10, é a ideia de aprender a orar com os Salmos, algumas dicas que Salmos nos dão para orar. Vamos lá. Podem começar aí a oração. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos.
Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Amém. Pode sentar-se. Obrigado, Tiago. Esse salmo me ajuda a orar em tempos como esse que vivemos. Você deve, quando leu a proposta, né, qual narrativa eu estou seguindo, né, qual a narrativa que me dirige, ter lembrado que essa palavra narrativa a gente está ouvindo demais por aí, né? Então, todo mundo que vai falar, fala de uma tal narrativa, né? Conversando com uma pessoa muito querida, eu explicava por que eu mudei até de rádio, que eu ouço, né, que trazem notícias e tal, e quando eu falei a rádio que eu estou ouvindo, ele falou, essa rádio é mais ou menos do jeito que você pensa, né? Eu falei, a outra estava demais já, né? Eu não conseguia ficar ouvindo as notícias do jeito que eram interpretadas pelo outro, e porque a gente tem diferentes formas de interpretar o que está acontecendo, e isso já está cansando, pelo menos a mim, eu não sei, eu imagino que você também, né? É muita história, e é muito jeito diferente de contar a mesma história. É muita gente achando que tem o poder da palavra, e que a sua palavra é que manda. Acha que só porque falou vai acontecer. E, como diz aqui no versículo de número 4, eles dizem assim, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Quem manda em mim? Eu sou o mais. Nós somos os mais. E o que a gente fala acontece. O que a gente fala se torna realidade. E diante disso é interessante a reação do salmista, porque ele passava por isso na época dele. E ele também não estava aguentando. Ele não, o povo. E o povo então vai conversar com Deus. Deus, não dá desse jeito. O pessoal está querendo prevalecer a vontade deles, pelo discurso deles, pela narrativa deles. E eles estão conduzindo o povo de uma forma muito estranha, fora da tua vontade. Diz ali, já não há quem seja piedoso. Os fiéis desapareceram entre os filhos dos homens. Isso é uma coisa interessante, filhos dos homens, se você está com essa tradução aí, porque eles aparecem no versículo 1 e no versículo 8, para abrir e para fechar o salmo, para mostrar que ele é uma peça toda, que é uma oração completa. Senhor, não dá para ficar desse jeito entre os filhos dos homens, sem gente que teme o teu nome. Esse pessoal só fica falando falsidade e tem lábios bajuladores. É interessante como eles são poderosos na palavra. Eles conseguem falar o que eles acreditam. E eles falam assim, olha, eu sou contra essa ideia por causa disso, disso, disso. Passam-se poucos anos, se não vale mais para ele aquilo, ele com a mesma cara vem e fala, eu sou a favor dessa ideia por causa disso, disso, disso. É só ver essa questão aí do voto auditável, sim ou não. Quantos votaram contra e há pouco tempo atrás eram favoráveis? Até propuseram e votaram a favor. E agora, eles são contra ou a favor? Qual é a opinião deles? É o que vai ser melhor para eles. Eles são bajuladores, eles são enganadores. E eles pensam que governam. Primeiro, é óbvio, a gente sabe que numa democracia quem governa é o povo. Mas é a democracia representativa. Eles ganham os votos e eles pensam que governam. Mas mesmo no nosso país, o povo pode pensar que governam, e os governantes podem pensar que decidem, mas ainda assim, conforme os textos bíblicos, desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, só há um grande governador e rei eterno, Deus. Por isso, nesse momento de sufoco que eles viviam, na época do Salmo, eles apelam para Deus. E quando eles abrem o coração diante de Deus, é legal porque eu lembrei do Salmo 10, né? No Salmo 10 pedia para quebrar os braços. Eu não sei aqui se vocês já têm pedido por isso, né? Alguém quebrou o pé, mas não foi nesse sentido, ninguém orou por isso, fique tranquilo, Luísa. Mas não sei quantos vocês têm. Desde daquele momento que eu estava estudando o Salmo 10,
Eu tenho orado. E às vezes estou dirigindo, o rádio ligado, faz uma notícia, falei, senhor, quebra o braço. Eu ouço outra notícia, senhor, quebra o braço. Porque há pessoas poderosas achando que mandam. E Deus pode quebrar os braços, ou quebrar o poder dessas pessoas. É uma linguagem figurada. Como aqui também, que vem a oração. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Não quer que o pessoal corte a língua do pessoal. Não é isso que está... É que eles parem de falar. O poder da fala deles caia por terra. Que o Senhor silencie esses homens. Que faça claro para todo mundo a insensatez da fala deles, que o Senhor quebre o poder da fala, quebre o poder através de quebrar o braço, e Salmo 10, quebrar o poder no Salmo 12, cortar a língua, ou cortar os lábios. Por quê? É o que eles falam no versículo 4. Agora, o versículo 4 é a narrativa dessas pessoas. Nós falamos e acontece. Quem é Senhor sobre nós? Quem manda em nós? Nós podemos tudo. Tudo que nós quisermos, nós faremos. Nós decidiremos. E a nossa decisão vai acontecer. Porque nós temos o poder da fala, da decisão. Aí o versículo 5 é a resposta de Deus. Deus que foi buscado, ele fala também. Então aqui nós temos a palavra dos poderosos e a palavra de Deus. A narrativa dos poderosos e a narrativa de Deus. Qual delas me dirige? Eu vou acreditar no que essas pessoas têm falado ou eu vou acreditar no que Deus fala? E aí então vem o versículo 5, é a fala de Deus. Eu vou me levantar por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados e porei a salvo aquele que anseia por isso. Será que essa palavra de Deus coloca no seu coração e no meu coração alguma esperança por transformação, por mudança, por novos dias, quem sabe para os nossos filhos, quem sabe para os nossos netos, aqueles que já estão chegando nessa também? Será que há esperança de um novo país, de uma realidade diferente para a nossa nação? Há pessoas que dizem que não há esperança. Eu conheço pessoas que dizem isso. Não, do jeito que está, o grupo que está lá, tanto de um lado quanto do outro, não dá para confiar em ninguém. Todos eles usam a palavra como poder. Nós não teremos novos dias, nós não teremos dias melhores. Deus diz, eu vou me levantar e eu vou mudar a história. Dá para acreditar no poder da palavra dos homens que acham que mandam, ou nós vamos acreditar no poder da palavra de Deus? Qual é a narrativa que move o meu coração? E se eu creio na palavra de Deus, que se levanta em prol dos oprimidos, como é que eu respondo a essa palavra de Deus? Eu me levantarei junto com Deus? Eu entrarei na luta? Eu agirei para que mude a situação? Ou eu ficarei orando, quieto no meu lugar, intercedendo, esperando que Deus levante outros para fazer isso? Como eu responderei a isso? Bom, enquanto eu estava lendo esse salmo, eu lembrei de algo de 1986. Você não tinha nascido, dessa vez eu acertei. Outros não nasceram lá, mas em 1986, houve um filme europeu muito famoso. Eu fui assistir no Cine Jequitibá. Existia esse cinema aqui em Campinas, Cine Jequitibá. Eu fui lá no Cine Jequitibá e assisti, bonito, aquelas cenas maravilhosas. A Missão. Acho que vários de vocês já assistiram, tanto naquela época ou depois desse filme, que é muito interessante. Os poderosos, e por causa do poder, das conversas entre os grandes, nós vamos dar um jeito lá na missão dos jesuítas entre os índios guaranis. E nós vamos ter que invadir e tomar aquilo lá, porque os índios não estão indo embora. Como é que os fiéis que estavam ali reagiram? Nós tivemos um dos principais atores, um dos personagens, que reage dirigindo a missa, orando, celebrando com os índios, e ali, tudo coisa, porque orando, ele veio para orar. Outro missionário, que tinha uma outra história de passado, foi atrás das armas que ele tinha jogado fora, pegou as armas e montou um pequeno exército dos índios para resistir, em nome de Deus.
e todos morreram. Mas vale a pena assistir o filme, mesmo que todos morram. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Mas isso me veio à mente porque, quando terminou o filme, lá no Cine Jequitibá, eu levantei para sair, pertinho de mim estava o presbítero Eduardo Lane. Falei, doutor Eduardo, aqui e tal. Ele falou assim, pois é, né? É muito interessante a gente assistir esse filme e ver como as diferentes formas que a igreja reage diante da opressão. Eu falei, olha só, aquela frase do Dr. Eduardo Lane, em 1986, está valendo para a gente pensar agora como que a igreja reage diante da situação. É errado agir como aquele que estava orando? É errado agir como aquele que foi à luta? Depende da história de cada um, depende da formação de cada um. O importante é como que cada um lê as Escrituras e observa o que Deus está pedindo para ele. Agora, todos devem estar sendo movidos, inicialmente, à luz do Salmo 12, pela oração, buscando em Deus o juiz e a justiça. E, ao ouvir a resposta de Deus, agir. E o que acontece? Veja o final do Salmo. O final do Salmo, depois que o pessoal aqui, a comunidade, orou, ouviu a palavra de Deus, falou, nossa, a palavra de Deus é muito legal, muito especial, é verdade o que ele está falando. Então, eles oram de novo, sim, Senhor, sim, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração. Os perversos andam por toda parte quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Ou seja, enquanto fica sendo exaltada a vantagem e tudo mais que não presta entre os filhos dos homens, a mentira, o poder, o ter acima do ser, enquanto isso foi exaltado, diz o texto, essas coisas que não prestam, então o perverso vai estar por toda parte. Nós precisamos, à luz de Mateus capítulo 5, que nós cantamos e lemos, nós precisamos anunciar a palavra para mostrar a vontade de Deus, diminuir a perversidade e fazer florescer a luz das boas obras, do estilo de vida que agrada a Deus, para que essa maldade não esteja por toda parte. Então nós devemos orar, anunciar o Evangelho, mas também agir, seja uma ação orante, seja uma ação ativa de mangas arregaçadas na sociedade, nós devemos fazê-lo sempre na orientação da palavra do Senhor. E o Senhor nos dará a vitória, diz o Salmo. Nós poderemos ter dias melhores. Enquanto eu li esse Salmo, eu lembrei que Jesus Cristo disse, olha, no mundo vocês passam ou passarão por aflições, mas tenham, porque lá eu fui, João, ele falou isso justo na noite da despedida, mas depois eu observei que ele falou, eu venci o mundo 2 vezes, uma vez no Evangelho de João, nesse texto, a outra vez na última carta que ele escreve no Apocalipse, ou que ele envia no Apocalipse. A última carta de Jesus em Apocalipse, ele encerra justamente com essas palavras, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você e eu nos aventurarmos a orar e participar da transformação da sociedade através da intercessão, do anúncio do Evangelho e, se preciso, no envolvimento em algum tipo de ação, nós teremos vitória. Aqui já, ou quando Cristo voltar. Porque nós estaremos identificados com o grupo dele, com o povo dele. Não com aqueles que usavam a língua para bajular, não com aqueles que usavam a língua para ganhar na discussão e ter o poder. Nós estaremos junto com aqueles que usavam a língua para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para anunciar o Evangelho da graça e para lutar em favor dos pobres e dos oprimidos. Ao fazermos assim, nós poderemos ter uma momentânea derrota aqui,
como a gente sabe de alguns que têm sido mortos por causa disso, por exemplo, lá no Afeganistão ou em outros lugares. Mas esses têm ainda aquela palavrinha da última carta de Jesus Cristo no Apocalipse, que é Apocalipse 3, os últimos 2 versículos. Então, diante do Salmo 12, eu fico perguntando para mim, qual dessas narrativas eu ouço? A dos poderosos, e eu sou ludibriado por eles, e eu quero caminhar com eles e conquistar o mundo com eles? Ou a narrativa de Deus, que ele se levanta contra isso? E então eu tenho que estar junto com ele. Enquanto eu pensava nessas orações e cantávamos algumas coisas, eu lembrava daquela famosa história da nossa rainha da Inglaterra, que tremia de medo quando o escocês orava. E ela dizia assim, eu tenho mais medo da oração dele do que de todo o exército da França. Nós temos orado. Nós fazemos várias orações. Nós precisamos orar pelo nosso país e mostrar para outros que a oração de um povo que leva Deus a sério faz diferença na história. A oração de um povo que leva Deus a sério faz diferença na história. Eles clamaram e Deus falou, eu vou me levantar e eu vou dar jeito nisso. E aí você pode pensar, mas quem sou eu? Eu não sou, né? Eu sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. Você deve se lembrar, alguns de vocês, que o Salmo 12 está num local estratégico na Bíblia. Ele está num grupo de salmos, como alguns mostram, que começa no Salmo 3 e vai até o Salmo 13. No Salmo 1 e 2 fala, leve Deus a sério e a sua vida será legal. Você fala, eu estou levando a sério e pago imposto, tenho problema do serviço, a vida está difícil, né? Essas autoridades ficam brigando e os preços aumentam, eu estou levando Deus a sério e a vida não está tão legal assim. Salmo 3 até o Salmo 7. Deus, a vida não está legal. Salmo 9 até o Salmo 13. Deus, a vida não está legal. 5 salmos aqui, 5 salmos lá. O que tem no meio? Salmo 8. Será que Deus vai me ouvir? Por que Deus me ouviria? Porque eu fui criado à imagem dele. E ele diz, eu ouço você. Salmo 8. Ele ouve a Cíntia, ele ouve a Thaísa, ele ouve o Gustavo, ele ouve o Afonso, ele ouve a Melissa, ele ouve cada um de nós, quando paramos e pedimos, age, Senhor. A história muda, Deus age, quando o povo que leva Deus a sério, ora e busca a face dele. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós estamos cada dia mais cansados dessas diferentes narrativas que são divulgadas em vários lugares, em vários meios de comunicação, para perturbar a gente e para cutucar pessoas poderosas. Uns falam contra uns poderosos, outros falam contra outros. Eles acham que a fala deles tem poder, a palavra deles é que determina a vida de pessoas. E nós sabemos que acima deles, muito acima deles, o Senhor governa. O Senhor é Deus. Nós sabemos que quando nós nos dirigimos a Ti em oração, pela intercessão de Jesus Cristo e os gemidos inexprimíveis do Teu Espírito, Tu ouves o Teu povo e a história muda. Por isso nós te pedimos, quebra os braços dos poderosos que agem em favor de si mesmos, de seus grupos, contra uma vida melhor para o seu povo. Corta os lábios, corta a língua daqueles que acham que têm poder e falam e decidem contra o povo. Levanta homens e mulheres, segundo o teu coração, para dias melhores, para o nosso país, para nosso estado,
para a nossa cidade. Trabalha nos nossos corações dia a dia para sempre que ouvirmos notícias que nos incomodem, não caiamos nessas narrativas, mas lembremos da tua narrativa. Tu que dizes, eu me levantarei e porei a salvo aqueles que me buscam. Que essas palavras tragam força para nós no nosso dia a dia, na nossa vida, e que tenhamos a alegria de contemplar dias melhores. Se não vivê-los, pelo menos sonhar na certeza de que tu trarás. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Continue lendo os Salmos e aprendendo a orar com Ele, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, esteja com cada um de vocês e com todos aqueles que amam e adoram a Deus e oram contra aqueles que usam o poder contra o povo. Amém.